Dicas da Pro Adriana Rodrigues. Níveis da escrita. Fiquem ligados! Olá, famílias! Vamos tirar algumas dúvidas sobre a aquisição da leitura e da escrita. Prestem muita atenção. Todos nós, quando nascemos, não sabemos nem escrever nem ler. É através dos estímulos que nós vamos aprendendo e avançando. Existem fases de aquisição da escrita e as principais são pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. Vou agora falar um pouquinho de cada fase. Preste bem atenção, pois é muito importante. Como falei anteriormente, a escrita passa por níveis, por fases. Irei usar como exemplo a palavra macaco. Além das fases que eu falei anteriormente, a criança também passa pela fase icônica, onde ela utiliza do desenho para simular a escrita. Já a garatuja, ela já percebe que existe a escrita, porém não utiliza de letras e usa o movimento como se fosse escrever algo. Já na fase pré-silábica, para a criança, escrever e desenhar tem o mesmo significado. Ela também não relaciona a escrita com a fala. Ela também não diferencia as letras dos números. Ela reproduz traços típicos da escrita de forma desordenada. A próxima fase é silábico sem valor sonoro. Na fase silábica, a criança já supõe que a escrita representa a fala, mas primeiro ela vai tentar reproduzir na escrita através apenas das sílabas de cada palavra. Vejam aí que na fase silábica sem valor sonoro, a criança utiliza 3 letras para representar cada sílaba da palavra macaco, porém não relaciona valor sonoro. Já na fase silábica com valor sonoro, a criança, além de relacionar a quantidade de sílabas, ela também já começa a relacionar o valor sonoro. Então, reparem, aí tem a, o, ma, ca, co. Já demonstra um avanço muito bom do seu nível de escrita. A partir daí, a criança vai entrar no nível silábico alfabético, onde ela já começa a avançar, colocando letras de acordo com o som e procurando escrever também de forma correta graficamente. Porém, ela ainda confunde as letras com os sons, como nesse exemplo, macaco. Ela coloca me, a e o K, porque o som do K equivale à sílaba K. Então, ela não está errada. Procurem entender, viu, papais e mamães? Macaco. Isso é muito normal nessa fase. A partir daí, ela avança e vai para a fase alfabética, onde ela já coloca praticamente todas as letras relacionadas à quantidade de sílabas e aos fonemas. Na fase alfabética, aí vocês estão vendo o exemplo, macaco, sendo que ela apenas colocou a letra K no lugar do C, pois a criança ainda pode se confundir
com o som das letras que são parecidos. Então, o som do K é parecido com o C, como também é parecido com o da letra Q. E a criança vai avançando através da estimulação, das atividades, dos jogos, das brincadeiras. Quanto mais a criança for estimulada, mais ela irá perceber essas diferenças e aí irá avançar para o último nível, que é a fase ortográfica, onde, enfim, a criança escreve corretamente, mas corretamente nos padrões da língua portuguesa. Em nenhum momento podemos dizer que a criança, dentro dessas fases, escreveu de forma errada. Famílias, fiquem ligados para essas dicas de atividades. Essas dicas, com certeza, irão ajudar para que sua criança avance tanto no nível de escrita quanto no nível de leitura. 1. Ofereça sempre o alfabeto móvel para que ela possa estar tentando formular palavras, escrever seu nome, das pessoas da família, etc. Desenhos livres, pois quanto mais a criança desenha, mais ela desenvolve sua coordenação motora fina e assim ficará mais fácil escrever. Ofereça também jogos diversos, bingo de letras, jogos de memória, histórias, tanto para ela manipular livros, como para ela ouvir histórias contadas. E o principal, famílias, façam as atividades enviadas pelas professoras, pois essas atividades são pensadas justamente para que a sua criança avance, tanto no nível de escrita quanto no nível de leitura. Olá, família! Para ajudar na aquisição da escrita, geralmente nós professoras utilizamos inicialmente a letra bastão, pois é a letra que a criança tem mais facilidade para escrever, assimilando assim os movimentos da escrita. A partir do momento em que a criança já domina esse alfabeto da letra bastão, nós avançamos para outros tipos de letras mais complexos. Famílias, na hora de ajudar a sua criança a fazer as atividades, procure evitar falar que está errado, falar que está feio, pegar na mão da criança e fazer várias atividades no mesmo dia. Quero chamar a atenção na questão de pegar na mão da criança. Sabemos da preocupação de vocês em que a sua criança faça atividade da melhor maneira possível, mas estimule ao máximo que ela faça sozinha. E em tempo algum diga que está feio e que está errado. Procure sempre fazer a atividade do dia em que colocamos no grupo. Assim, a sua criança não ficará sobrecarregada e irá aprender facilmente. Aí vai também, famílias, dicas para a hora do estudo. Procure fazer uma rotina, se possível, que sua criança faça atividade sempre no mesmo horário. Segundo, prepare um espaço, uma mesinha, um lugar aconchegante onde a criança desenvolva suas atividades. Terceiro, procure sempre fazer a atividade do dia que é indicado pela PRO no grupo. Quarto, não acumule atividades. Quinto, participe do grupo, pois é fundamental, pois precisamos ver os avanços da criança e conta como frequência. Sexto,
Poste sempre as atividades solicitadas. Um grande beijo de Pro Adriana. Guarde esse vídeo para sempre que você tiver alguma dúvida, possa olhar e assim perceber como fazer a melhor maneira de ajudar a sua criança. Mais alguma dúvida é só perguntar. Beijinhos e até a próxima.